pela graça de Deus, vamos adentrar em mais uma série de exposições. Desta vez na primeira carta do apóstolo Pedro, e esta exposição terá como tema principal firmes na graça, andando com Cristo em um mundo hostil. Nós vamos entender como, através das exortações e dos ensinamentos do apóstolo Pedro, nós podemos viver firmes na graça do Senhor, sustentados pelo Senhor, neste mundo em que nós vivemos, esse mundo pós-cristão, este mundo hostil. Nós não vamos fazer uma introdução, fazendo um apanhado geral da carta, como nós fizemos algumas vezes em algumas exposições, mas à medida que a carta for sendo exposta, nós vamos trazendo as informações que são relevantes para nós a entendermos melhor. Nós pregamos sempre expositivamente porque a palavra de Deus ela é lógica, né? Então ela tem uma sequência. E também essa é a nossa herança reformada, a pregação expositiva de cada livro, de cada epístola das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos meditar na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, somente nos versos 1 e 2. Abra a tua Bíblia, permaneça com a tua Bíblia aberta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor que, pela graça, nos direcione mais uma vez na exposição e no entendimento das Sagradas Escrituras. Ó soberano, obrigado pela oportunidade de conhecermos a tua palavra, que é viva, fiel, verdadeira, útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Palavra esta que nos revela a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a obra da redenção, o teu imenso amor, e que nos conduz, Deus, à firmeza, para que possamos permanecer trilhando o caminho que foi escolhido pelo Senhor para nós. Senhor, nós vamos iniciar mais uma exposição na tua palavra e suplicamos que o Senhor venha a nos ensinar mais, de maneira fiel, acerca do que o Senhor quer dizer na tua palavra. A mensagem, Deus, que foi originalmente dirigida a irmãos da época, mas que de maneira abrangente também é e sempre será dirigida a todos aqueles que são chamados pela graça, pela misericórdia do Senhor para serem cristãos até a consumação dos séculos. Fala mais uma vez ao nosso coração, que esta palavra que ouviremos nesta noite molde o nosso ser, para que possamos permanecer firmes e confiados no Senhor, apesar das hostilidades que passamos neste mundo. E, acima de tudo, entender a tua soberania, a tua centralidade, ó Deus. Ajuda-nos por meio do teu Santo Espírito. Só Ele pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Fala ao nosso coração, Senhor. Assim nós rogamos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o reverendo Heber Carlos de Campos Júnior diz em um dos seus livros que o nosso tempo preza muito pela possibilidade
de cada um criar uma identidade que seja apreciada por si mesmo. Não se trata da identidade advinda apenas do conhecimento de si mesmo ou de fatos concretos sobre a vida, mas do senso de valor que queremos experimentar na nossa autoestima. Seja por um programa que nós traçamos para a nossa vida, por um objetivo, seja por meio de um grupo que se encaixem nas nossas afeições pessoais, seja pelo movimento de, muitas vezes, como muitos pregam aí, sair do armário e revelar quem você é de verdade para essa sociedade, e isso vai dar sentido de alguma forma à sua existência, seja se apegar a causas sociais ou causas políticas que te faça se sentir como parte de algo maior. Resumindo, o objetivo sempre é estabelecer uma identidade que nos faz orgulhosos de nós mesmos, onde determinamos por nós mesmos quem somos num grito de autoafirmação. Afinal, o importante é se sentir bem consigo mesmo. É a cultura da autenticidade. Mas nós cristãos, nós servos de Deus, devemos nos perguntar qual é a nossa verdadeira identidade neste mundo. O que realmente nos define neste mundo? E é isso que estes 2 primeiros versos, queridos, deixaram claro. Mas não apenas isso, não apenas qual é a nossa identidade e quem nós somos, mas mostrará também como essa nossa identidade foi obtida para nós. Meus irmãos, a carta do apóstolo Pedro, que nós vamos iniciar as exposições, foi escrita provavelmente no ano 64 depois de Cristo. A cristãos que em sua maioria eram gentios e que foram convertidos ao cristianismo e que habitavam nas regiões que nós acabamos de falar. E essa foi uma época de grande perseguição aos cristãos. E por isso, Pedro vai abordar assuntos essenciais para confortar, encorajar e exortar os cristãos que estavam inseridos nesse contexto de perseguição. Pedro, na sua carta, de maneira geral, ele vai abranger esses assuntos falando sobre a certeza da salvação que os cristãos poderiam ter na obra do Senhor Jesus Cristo, da alegria que necessitavam ter em meio aos sofrimentos que passavam, da graça do Senhor Jesus que alcança e capacita os corações, e de temas práticos para a vida cristã, como homens, mulheres, etc., deveriam se portar enquanto servos de Deus. Também como enfrentar as aflições que passavam. Mas, acima de tudo, Pedro mostrará que o sofrimento, a perseguição, a hostilidade não era justificativa para que os irmãos vivessem como antes, como a vida pregressa que tinham, mas sim de acordo com a nova vida que tinham em Cristo Jesus. E é por isso que ele vai começar a carta deixando claro aos irmãos a quem escreveu qual era a verdadeira identidade deles. Quem eles eram. E essas palavras deixarão também claro para nós, nesta noite, qual é a nossa verdadeira identidade neste mundo. Quem realmente nós somos. E qual é a realidade dessa nova identidade na nossa vida. E qual também é a razão principal de termos essa nova identidade. E é por isso, irmãos, diante do que nós acabamos de falar e dos propósitos do apóstolo Pedro nesses primeiros 2 versículos, que nós meditaremos nesta noite no seguinte tema: a nova identidade em Cristo. A nova identidade em Cristo. Essa é a identidade real de todo cristão verdadeiro. Uma nova identidade em Cristo Jesus. E em primeiro lugar aqui, Pedro vai falar sobre a realidade dessa nossa nova identidade em Cristo Jesus. Qual é a realidade dessa nova identidade para quem de fato é cristão? Pedro começa a carta dizendo
o seu nome e está dizendo também que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, também conhecido nos evangelhos como Cefas, também como Simão. Ele se denomina como o apóstolo de Jesus Cristo, um dos apóstolos de Jesus Cristo. O termo apóstolo, em grego, pode ser utilizado também para mensageiro ou para missionário. Esse termo era usado também para descrever pessoas que cumpriam este papel. Porém, aqui Pedro está utilizando a sua designação mais importante, uma designação restrita aos 12 apóstolos de Cristo, a Matias, que substituiu Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e ao apóstolo Paulo. A eles foi concedida a revelação da parte de Deus para interpretarem as escrituras no Antigo Testamento, inspiração para escrever livros da Bíblia, quando não eles, alguém associado a eles, como por exemplo, Marcos e Lucas, que escreveram alguns dos 4 evangelhos. Ah, pastor, mas eu pensei que Marcos era apóstolo, que Lucas era apóstolo. Não, mas por que que os evangelhos, os escritos deles, foram aceitos pela igreja primitiva? Porque eram pessoas ligadas aos apóstolos. Pedro foi um dos 13 apóstolos de Cristo Jesus. E essa designação já não existe mais. No entendimento protestante reformado, os sucessores, não do ofício, mas da missão e da obra apostólica, são pastores e mestres que desenvolvem seu trabalho expondo as Sagradas Escrituras, cuidando da igreja, essas escrituras que foram produzidas por inspiração divina e na autoridade apostólica dada por Cristo. Só que essa não é uma visão propriamente de nós reformados, e vale a pena nós deixarmos isso claro, mas dos discípulos dos próprios apóstolos. Por exemplo, Policarpo de Esmirna, conhecido como um dos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Após a era apostólica, após o último apóstolo morrer, aqueles que eram discípulos dos apóstolos assumiram a liderança da igreja, a fim de fazer a igreja do Senhor neste mundo continuar fiel a Cristo e aos ensinamentos dos apóstolos. E Policarpo de Esmirna foi discípulo do próprio apóstolo João. E em uma de suas cartas que ele escreveu aos irmãos que habitavam em Filipos, Policarpo faz essa distinção entre aqueles que foram apóstolos e os crentes que deram continuidade à igreja, e não podem ser chamados de apóstolo, porque esse título só era dado àqueles que foram testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo e comissionados diretamente por ele. Como foi o caso do apóstolo Paulo, que por muitos era tido como não apóstolo porque não havia tido contato com Cristo. Mas quando ele estava indo para Damasco, o próprio Cristo apareceu a ele e o comissionou. Outros, como Inácio e Clemente de Roma, também pais da igreja, escreveram com esta mesma afirmação. E se os discípulos dos apóstolos disseram isso, quem somos nós para ir contra isso? Ah, pastor, mas e aquele rapaz com chapelão na cabeça, que fala às vezes umas coisas que a gente gosta de ouvir? Ah, pastor, e essas pessoas que se dizem apóstolos, eles não são sinceros, porque o título de apóstolo pertenceu apenas àqueles que foram comissionados por Cristo Jesus. Quer ouvir um apóstolo de verdade? Quer ser abençoado por ele? Vai ler a Bíblia. Vai ler as cartas, vai ler as escrituras apostólicas. Quer saber a mensagem principal de um apóstolo de verdade? Que não se refere a te dar, a vender bênçãos de Deus, a botar uma espécie de cobertura espiritual que ele diz ter, e se você quiser sair debaixo das asas dele, ele vai tirar essa cobertura e você está acabado. Que isso não é uma verdade. Você quer ouvir uma mensagem verdadeira? Lê a Bíblia. E veja que para os apóstolos, Cristo, a salvação, a exaltação de Cristo era o centro de toda pregação apostólica. Então Pedro faz questão de deixar claro isso. Ele era um apóstolo real de Cristo Jesus. E ele escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
E aqui já vemos que a questão não é a identidade de Pedro acima de tudo, mas sim a identidade e a responsabilidade do povo escolhido a quem ele escreveu. Os distritos listados aqui eram províncias romanas na Ásia Menor. Todas faziam parte da área que abrange quase toda a região da Turquia moderna hoje. Porém, o mais importante aqui é que ele se refere aos cristãos como eleitos de Deus, que são forasteiros da dispersão. E o que isso significa? Quando ele diz eleitos de Deus, nós devemos entender que, apesar de muitos quererem, irmãos, rejeitar esta verdade, não há como negar que todos os crentes existentes não foram até Deus porque quiseram assim. Não se tornaram cristãos porque simplesmente decidiram assim, e nós vamos desenvolver isso um pouco mais à frente. Mas só é possível alguém ser cristão se ele for um eleito do Deus soberano. É isso que Pedro está dizendo aqui. Agora, por causa dessa eleição, Pedro diz que eles se tornaram forasteiros da diáspora. Na tua Bíblia em português pode não estar claro, mas na Bíblia grega a ideia é que a consequência de um vai estar coincidindo com o outro. Ou seja, pelo fato de serem eleitos de Deus, agora eles se tornam forasteiros também. Agora eles se tornam pessoas que estão numa espécie de distância de sua casa, de seu habitat natural. É importante ressaltar que quando Pedro está falando sobre forasteiros da diáspora, ele usa dois termos com significados aqui um pouco ambíguos, ou seja, um sentido duplo. Quando ele diz que os cristãos são forasteiros, Pedro provavelmente está escrevendo a pessoas que foram deslocadas do seu habitat natural. Tanto que alguns acreditam que ele está escrevendo a cristãos gentios que foram deslocados de Roma por meio do imperador Cláudio no ano 59 a.C., e esses cristãos foram deslocados porque Roma naquela época ainda não tinha uma perseguição grande aos cristãos, uma perseguição absurda aos cristãos. Então eles entendem que Pedro provavelmente esteja se dirigindo a essas pessoas que foram tiradas de lá e alocadas em outros lugares. Mas o que fica claro para nós aqui, irmãos, é que Pedro está escrevendo a pessoas que estavam neste lugar, mas não pertenciam a este lugar, forasteiros, peregrinos. Esse era o termo utilizado. Mas também usa o termo diáspora e dispersão. Era como os judeus se referiam aos seus compatriotas que viviam espalhados por outras regiões do mundo que não fosse a Judéia nem a Palestina. O que Pedro está fazendo com isso? Ele está utilizando uma experiência real de judeus e gentios para lembrá-los que, como cidadãos dos céus e eleitos de Deus, eles se encontram no mesmo estado em relação ao mundo. Eleitos de Deus passam a ser forasteiros neste mundo. Eleitos de Deus passam a estar dispersos neste mundo. Não são mais provenientes deste mundo. Aqui não é mais o habitat natural. E essa, meus irmãos, é a nossa nova identidade. É isso que nos define agora. Nós somos pessoas que vivem neste mundo como eleitos de Deus, mas que não pertencem a este mundo. Porque agora nós fomos feitos cidadãos dos céus, vivendo em um mundo hostil, e essa é a nossa identidade. Aqui não é mais o nosso lugar, aqui não estão mais as nossas raízes. E sendo assim, devemos nos portar como tais. Queridos, é fácil identificar alguém que é forasteiro. Por exemplo, aqui em Cosmópolis tem muitos baianos. Inclusive, eu sou baiano também. E, às vezes, você está num lugar comum, no mercado, em qualquer outro lugar, de repente você ouve um vixe, ou um barril dobrado, ou uma coisa do tipo, ou uma conversa sobre cuscuz, e você aponta e diz, ó, isso aí já é baiano, né? Eu estou conhecendo, olha o sotaque, olha o que é que ele fala. É fácil você identificar uma pessoa que é forasteiro. Eu não sei aqui quantos já teve a oportunidade, se alguém já teve a oportunidade, ou conhece alguém que teve a oportunidade de morar em outro país. Ainda que você se adeque à cultura do outro país, à língua de outro país, ainda assim você vai carregar características do lugar que você pertence.
E é isso que o apóstolo Pedro está deixando claro para nós. Se somos de fato filhos de Deus, nós vivemos como forasteiros neste mundo e devemos mostrar e deixar claro também que nós somos diferentes na maneira que nós falamos, que nos vestimos, que nos portamos, para refletirmos a essência dessa nova vida em Cristo a outras pessoas. No Antigo Testamento existia ordenança ao povo judeu que não se misturasse com pessoas de outros povos. Mas essa ordenança não tinha um motivo maior de poder preservar aspectos étnicos, mas missiológicos. Os judeus precisavam mostrar que eles eram diferentes, pertenciam ao povo, para deixar claro também que tinha um Deus que era diferente dos demais, que pertenciam a este Deus. E esta consciência também de quem somos nos alerta para não buscarmos a felicidade nas coisas daqui. Ah, meus irmãos, como é triste quando nós vemos que o nosso coração muitas vezes está focado neste mundo, nas coisas deste mundo, nos anseios deste mundo, no que podemos ter aqui. Nós ansiamos mais pela terra do que pelo que há no céu. Nós focamos mais em ser aqui do que em ser lá. Infelizmente, as coisas deste mundo têm tomado o nosso coração, o nosso ser, a nossa mente. Pedro escreve a pessoas que estavam passando por um momento de hostilidade. E como que essas pessoas poderiam colocar o coração neste mundo que perseguia eles, nos prazeres desta vida, simplesmente? E aí nós nos lembramos do que o próprio Cristo Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus deve ser o centro. E com essa nova identidade, nós devemos caminhar desta maneira. Mas devemos entender também que, como forasteiros, devemos estar distantes de qualquer domínio que essa sociedade pós-cristã possa oferecer. Queridos, observem que tudo está tramando contra a palavra de Deus e contra Cristo. Alguns especialistas já não dizem mais que nós nos encontramos numa era pós-moderna, mas sim pós-cristã. Existe aí uma força, um ímpeto para ir contra a palavra de Deus, para destruir aquilo que o Senhor estabeleceu, como é o caso da família. Valores invertidos, ensinamentos invertidos, significado invertidos. Tudo isso está conspirando e nós não podemos deixar que isso exerça domínio sobre nós. Nós não podemos deixar que a normalidade desse mundo se torne normal para nós. Tudo aquilo que fere os princípios das Sagradas Escrituras não podem ser aceitos por nós, porque nossa identidade não é daqui. Nós não pertencemos a este mundo. Porém, como observou Scott Oliphant, isso não significa que devemos nos apartar da sociedade, mas que essa nossa condição qualifica a nossa identidade neste mundo. Você continua neste planeta. Você continua nesta cidade, aqui em Cosmópolis. Você continua entre as pessoas que você vive, entre as pessoas que você trabalha. E nesta situação você deve influenciar. Meus irmãos, o Evangelho tira o mundo de você, mas não tira você do mundo. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, disse: Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E é neste mundo que você deve exercer influência e carregar a bandeira de Cristo Jesus. Sabe qual foi o erro de alguns cristãos da Idade Média, como por exemplo os anabatistas? No momento em que muitos estavam lutando contra o ímpeto da igreja romana, contra os ensinamentos errados da igreja romana, eles disseram assim: vamos nos isolar e vamos viver o nosso cristianismo à parte da sociedade. E aí esse tipo de pensamento adentrou a vida de alguns cristãos na história. E o que aconteceu? Os cristãos ficaram com essa mentalidade: a gente tem que nos afastar do mundo. Deixa o mundo pegando fogo lá fora. Vamos viver na nossa casinha, vamos viver no nosso templo, vamos viver a nossa vida.
e deixa o mundo pegando fogo lá fora. Quando, na verdade, o cristão é chamado para salgar, para influenciar, para ser luz nessa sociedade. Enquanto os filhos das trevas estavam produzindo material nas diversas áreas, diversas ciências, o povo de Deus estava ali, vamos viver nossa vida. Quando na verdade deveriam influenciar, deveriam entender as ciências, redimi-las em Cristo Jesus. Creia que toda ciência, ela pode ser redimida pela palavra de Deus. A música pode ser redimida pela palavra de Deus. Não há nada neste mundo que possa ser redimido, não possa ser redimido pela palavra de Deus. E nós, com essa identidade, devemos entender que é nosso papel também influenciar a sociedade. Você deve influenciar, os seus filhos devem influenciar, ser treinado para influenciar na escola. Infelizmente, os nossos filhos, filhos de cristãos, passam um dia na frente da televisão, passam um dia na frente do computador, passam um dia na frente do celular. Mas nós não ensinamos os nossos filhos a ler esta época, a entendê-la à luz de Cristo e sair para influenciar os seus colegas, as pessoas próximas. Essa igreja deve influenciar o mundo lá fora. Tudo isso porque nós carregamos uma nova identidade. Mas esta verdade nos conduz a algo maior. A raiz do entendimento dos cristãos como estrangeiros e peregrinos firmam-se em Jesus Cristo, nosso Salvador. Em sua missão e rejeição, a qual no fim o levou à cruz do Calvário. Cristo como verdadeiro forasteiro para quem nós fomos levados e conduzidos pela misericórdia, é para Ele que nós devemos olhar e é Ele que nós devemos imitar. Como é que eu vivo neste mundo com essa nova identidade, como um forasteiro, como alguém que está disperso, como um cidadão do reino do céu que habita aqui? Olhemos para Cristo, Ele é o nosso exemplo, Ele deve ser imitado. O relacionamento entre Cristo e o mundo é o que define o princípio básico do nosso entendimento sobre o que é ser cristão. Razão. E é isso que nós vamos ver no verso de número 2. Acompanhe novamente comigo aí. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ouça bem, a razão pela qual eu e você temos uma nova identidade é porque nós somos eleitos de Deus Pai, selados e convertidos pelo Espírito Santo de Deus e purificados pelo sangue de Cristo Jesus. O que é que nós temos aqui? Uma estrutura trinitária. É a doutrina da Trindade ficando clara para nós. Essa palavra trindade foi dita por Tertuliano, um dos pais da igreja, e refere-se à Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que pelos propósitos eternos agem para a glória de Cristo e para a salvação do homem. Então nós temos aqui no verso 2 uma estrutura
trinitária. Na tua Bíblia em português, a palavra aí eleito, novamente, aparece no início do verso 2. Mas na língua grega começa com a expressão segundo, ou de acordo. E aí une-se a questão do que Pedro falou no verso anterior, que eles eram eleitos, forasteiros, e agora ele vai explicar a razão deles serem assim. E ele diz, em primeiro lugar, que é segundo a presciência de Deus Pai. Pelágio, um monge britânico que viveu entre os séculos 4 e 5, ensinava que o homem poderia agradar a Deus com suas próprias ações, e assim Deus o salvaria pelos métodos de cada um. E é o que a maioria das igrejas creem e pregam hoje. Você tem mérito suficiente para que Deus te salve. Deus é um mendigo que está batendo à tua porta, está lá na portinha do seu coração. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Aí de repente você apresenta méritos e diz assim: Senhor, eu quero que você entre. Então o Senhor vai lá e tem a porta aberta, ele entra porque você quis, porque você teve méritos. Porém, isso não tem lugar nenhum da Bíblia, mas é o que a maioria das igrejas pregam hoje. Outro homem chamado Jacob Arminius entendia que a presciência se refere ao fato de Deus prever que nós teríamos fé suficiente para ser salvos. E por causa disso, ele nos elegeu. Fulano de tal, lá no início de todas as coisas, eu previ que por ele mesmo, ele teria fé. Então eu vou salvar essa pessoa, afinal, ele é bom demais, porque ele consegue ter fé. Porém, também não se adequa aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. E neste caso, nós teríamos que negligenciar as palavras de Jesus em João 15,16, que diz: não foste vós que escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Mas nenhuma dessas alternativas se encaixam com o que Pedro está dizendo aqui. Quando ele diz que nós somos eleitos segundo a presciência, a palavra grega aqui é pregnosis ou prognosis. A ideia de planejamento antes de existir. Antes que algo existisse, não era só ter o conhecimento sobre algo, mas é também o planejamento de algo que viria à existência. Porque ele conhece os seus eleitos, porque ele que determinou que isso acontecesse. Não é como alguém que escolhe algo já criado com suas respectivas características, mas leva então essa pessoa a criar algo para si onde ela tenha deleite. Por exemplo, não é como uma criança que você coloca na frente dela vários brinquedos. Você fala, escolhe um aí. Então a criança vai olhar aquele que atraiu mais, aquele que chamou mais a sua atenção e vai dizer, eu quero esse. Não. É como uma criança que cria o seu próprio brinquedo, que cria aquilo que vai dar prazer para ela, que vai dar deleite para ela. E isso ilustra um pouco o que Pedro está dizendo. Não foi algo que Deus escolheu no meio do que já existia, foi algo que ele criou, que ele fez para o seu deleite. Pedro diz também que o motivo de Deus em planejar e eleger aqueles que serão salvos é também por causa do seu amor. Mas pastor, eu não estou vendo a palavra amor aqui. O senhor que fala de exposição fiel às escrituras, cadê a palavra amor? Porém tem um segredinho aqui, que todas as vezes que essa ideia de presciência e de escolha de Deus é usada nas escrituras, a ideia de amor sempre vem junto. Efésios capítulo 2 diz, por causa do grande amor com que vos amou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, vos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Deus amou o mundo não é o mundo em si, não são todas as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê seja alvo desse amor, não pereça, mas tenha vida eterna. J. Packer, um dos grandes teólogos do nosso tempo, já faleceu, ele diz que ser pré-conhecido por Deus é também ser amado por Deus. Presciência, prognoses, é uma palavra de amor,
e não apenas de compreensão. Porque todas as vezes que essa ideia de presciência, de escolha de Deus, fica claro nas Escrituras, vem acompanhada da ideia do amor de Deus. Então o que nós temos aqui é uma eleição proveniente do amor do Senhor. Mas diz também que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, ou na santificação do Espírito. A evidência dessa eleição é mediante o selo e conversão efetuada pelo Espírito Santo de Deus no coração do homem. Aqui ele não está falando de santificação progressiva, como o texto parece levar, apesar disso ser uma obra do Espírito também. Mas ele fala que nós, como eleitos, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu achei que o fato de eu ser santo agora, de eu ser povo de Deus, é porque também eu quis isso. Eu me selei como um servo do Senhor, mas a Bíblia diz que foi o Espírito Santo. Você não é santo porque você quer, você é santo porque Deus te escolheu e te selou com o Espírito. Lá em Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo de Deus desceu. E esse Espírito capacitou homens e mulheres a pregar o sagrado Evangelho, a pregar as sagradas Escrituras no idioma que todas as pessoas de todos os povos entendiam sobre Cristo Jesus na sua própria língua. O relato está claro lá. E Pedro pregou e 3.000 almas se converteram e foram se convertendo, até que a narrativa diz o seguinte: e que acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. A salvação é pelo selo do Espírito Santo do Senhor. Agora, como é que eu sei que eu sou santo? Como é que eu sei que eu sou selado? Olhe para as tuas atitudes. Santo significa separado. Olhe para você, olhe para a tua vida, olhe para o teu pensar, quando ninguém está vendo. Olhe para o teu falar, olhe para o teu proceder. Como são as tuas atitudes? Se forem de acordo com a vontade de Deus, provavelmente você é santo. Mas se não há nada parecido com o que o Senhor ensina, então provavelmente não há santificação. E se não há santificação, não há eleição. Mas Pedro diz que fomos santificados pelo Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Pedro usa uma linguagem veterotestamentária que alude a Êxodo 24:8, onde Moisés aspergiu o sangue do novilho sobre o povo hebreu para afirmar a aliança do Senhor com aquele povo. E é da mesma maneira que a obediência de um povo escolhido é firmada por meio da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos eleitos, santificados para a obediência, mas isso só é possível por meio da aspersão do sangue de Jesus. Como ele mesmo disse em Mateus 26:28, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. E é por esse selo que nós aceitamos a Cristo pela fé, e é somente pelo agir da Santíssima Trindade que nós somos salvos. E provavelmente, meus irmãos, Pedro faz aqui questão de expor essas verdades como uma espécie de conforto, pois eles estavam sendo perseguidos, hostilizados por pagãos e judeus não convertidos. Veja que Pedro diz que eles são amados, eleitos, selados, santificados, algo que ninguém poderia tirar deles. E é isso, meus irmãos, que dá também sentido a nós neste mundo hostil que nós estamos inseridos. Queridos, você sempre vai ser perseguido por ser cristão, você sempre vai ser hostilizado por ser cristão. E o que pode nos confortar em meio a tudo isso? O que pode dar paz ao nosso coração em meio a tudo isso? É saber que nós somos eleitos de Deus. E nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus, do selo do Espírito Santo. Ainda que tirem a tua vida, ninguém pode tirar a tua salvação. Ainda que venham a te hostilizar neste mundo, ainda que venham fazer você de chacota neste mundo, o que for, venha te perseguir pelo que você está pregando, pelo que você está sendo, o teu bem maior ninguém pode tirar.
Você é um eleito de Deus. As promessas vêm juntas. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, ou qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Portanto, permaneça fiel à identidade que você tem. Permaneça fiel àquilo que você foi chamado. Se apegue à razão pela qual você agora tem essa nova identidade de cristão, de servo de Deus. Isso é importante para nós. Não espere ser amado por este mundo. A tendência daqui para frente é sempre piorar. Às vezes a gente não se atenta, nós pensamos que a perseguição está apenas nos países muçulmanos, nos países orientais, que a nossa perseguição ela só se fundamentaliza em termos ideológicos, por exemplo. Não. Aqui em países da América do Sul, da América Central, já é proibido a pregação do Evangelho. E talvez não demore muito para chegar aqui. Mas ainda que sejamos rechaçados ou qualquer outra coisa, proibidos de pregar, o que for, o nosso bem maior ninguém tira. Eu e você somos eleitos de Deus. Eleitos do Senhor. Pedro termina com uma saudação. Graça e paz a vós outros, vos sejam multiplicadas. Existe uma discussão se aqui é uma espécie de bênção ou é só uma saudação. Mas o que fica claro é que Pedro expressa aqui o resultado da nossa nova identidade. Graça e paz. Graça e paz no Senhor. E que elas sejam multiplicadas sobre nós. Irmãos, eu já estou terminando esta mensagem, esta exposição. Mas lembre-se que nós começamos falando sobre os anseios deste mundo de pessoas por terem uma identidade. Alguma coisa que as defina. E nós entendemos que é isso que nós podemos esperar deste mundo perdido. Deste mundo distante das Sagradas Escrituras. Deste mundo distante de Deus, deste mundo pós-cristão. As pessoas sempre vão procurar algo que justifique quem elas são. Que as identifique. Mas nós não estamos perdidos nessa história. Como dizem na Bahia, nós não estamos como cegos em tiroteio. Nós sabemos qual é a nossa identidade. Nós sabemos qual é o nosso alvo. A nossa identidade é, nós somos cristãos. É isso que nos define. É isso que agora nós somos, forasteiros, cidadãos dos céus, que estão neste mundo por um breve tempo, que devem estar aqui para pregar, refletir Cristo, influenciar, perseverar, seguir em frente. E a razão disso é unicamente obra da Trindade Santíssima. E esta verdade, irmãos, deve trazer paz, alegria, gozo, expectativa ao nosso coração. Você tem uma carteirinha aí, que é a tua identidade em Cristo Jesus. É isso que nos define e sempre nos definirá. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Nós vamos cantar que somos forasteiros neste mundo. Que esta mensagem que o Senhor nos deu nos leve a renunciar a cada dia mais a nós mesmos e viver para a glória dele. Coloquem-se de pé, vamos entoar o canto.